resumo, o capítulo 4 de Eclesiastes é uma crítica social e filosófica. O pregador começa com uma visão sombria da opressão e da futilidade do trabalho solitário. No entanto, ele oferece um contraste positivo e poderoso, o valor da companhia. A união e o apoio mútuo são uma rara fonte de significado em um mundo cruel e sem propósito. O capítulo termina com a reflexão de que mesmo o sucesso e a popularidade são passageiros, reafirmando que a busca por significado nas obras humanas é, em última análise, vaidade. Eclesiastes capítulo 4. Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhe violência e ninguém os consola. E julguei os mortos que já faleceram, mais felizes que os vivos que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que eles é aquele que não chegou a nascer, porque não viu o mal que se comete debaixo do sol. Vi que todo trabalho, toda habilidade numa obra não passa de rivalidade, de um homem diante do seu próximo. Isso é também fugacidade e vento que passa. O insensato cruza os braços e devora sua própria carne. Mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho e de vento que passa. Vi ainda outra fugacidade debaixo do sol. Um homem sozinho, sem alguém junto de si, sem filho nem irmão, trabalha sem parar, e não obstante seus olhos não se fartam de riquezas. Para quem trabalho eu, privando-me de todo bem-estar? Eis uma fugacidade e um trabalho ingrato. 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário do seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta. Mas ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se, mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente. Mais vale um adolescente pobre, mais sábio do que um rei velho, mais insensato, que já não aceita conselhos. Porque aquele jovem saiu da prisão para reinar, se bem que tenha nascido pobre no reino deste ancião. Vi todos os viventes, que se acham debaixo do sol, apressarem-se junto do jovem que ia sucedê-lo. Era interminável o cortejo dessa multidão, a testa da qual ele caminhava. Contudo, a geração seguinte não se regozijará por sua causa. Tudo isso é ainda fugacidade e vento que passa. Vê onde põe teus pés quando entras no templo do Senhor. Mais vale a obediência que o sacrifício dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. No capítulo 5 de Eclesiastes é uma guia de sabedoria prática. O pregador passa de suas reflexões filosóficas sobre a futilidade da vida para conselhos diretos sobre a conduta correta em 2 aspectos da vida: a adoração a Deus e a relação com as riquezas. O tema central é a reverência e a futilidade da acumulação material. Ele adverte contra a fala tola e a ganância, concluindo que a verdadeira alegria não está na posse, mas na capacidade de desfrutar do que Deus nos dá. Eclesiastes capítulo 5. Não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração não se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Por isso, sejam poucas numerosas as tuas palavras, porque muitas ocupações geram sonhos, e a torrente de palavras faz nascer resoluções insensatas. Quando fizeres o voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável, portanto cumpre teu voto. Mas vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Não permitas a tua boca fazer pecar a tua carne, nem digas ao sacerdote que isso foi apenas uma inadvertência, para não suceder que Deus se irrite com essas palavras e reduza a nada a tua empresa. Porque muitos cuidados geram sonhos, e a torrente de palavras despropósitos. Assim, pois, teme a Deus. Se vires na província a opressão do pobre e a violação do direito e da justiça, não te admires, porque o que é grande é observado por outro maior, e ambos por maiores ainda. Sob todos os pontos de vista, uma vantagem para uma nação é se o rei se ocupa com a terra cultivada. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é fugalidade. Quando abundam os bens,
numerosos são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores, se não ver como se comportam? Doce é o sono do trabalhador. Tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que um possuidor guarda para sua própria desgraça. Caso essas riquezas venham a se perder em consequência de algum desagradável acontecimento, se ele tiver um filho, nada lhe restará na sua mão. Nu saiu ele do ventre de sua mãe, assim nu voltará. De seu trabalho nada receberá, que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria, que ele se vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor, em extrema amargura, no sofrimento e na irritação. Eis o que reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho, ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de vida que Deus lhe der. Esta é a sua parte. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, e lhe concede delas comer e delas tomar sua parte, e se alegrar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida, quando Deus derrama em seu coração a alegria. O resumo do capítulo 6 é uma meditação profunda sobre a futilidade da riqueza e do esforço humano. O autor observa a ironia de uma pessoa ter grande prosperidade, mas não poder desfrutar dela, considerando isso uma vaidade e um grande mal. Ele expande seu argumento para a natureza insaciável dos desejos humanos e a incerteza do futuro, concluindo que o homem não sabe o que é realmente bom para si mesmo nesta vida. Eclesiastes capítulo 6. Vi um mal debaixo do sol, que calca pesadamente o homem. Isto é um homem a quem Deus deu sorte, riquezas e honras, e nada que possa desejar lhe falta, mas Deus não lhe concede o gozo, reservando a um estrangeiro. Isso é fugalidade e dor. Um homem, embora crie 100 filhos, viva muitos anos, durando longamente os dias de sua vida, se não puder fartar-se de seus bens e não tiver tido sepultura, eu diria que um aborto lhe seria preferível, porque em vão o fato de o aborto ter vindo e ido para as trevas. Seu nome permanecerá na obscuridade. Não terá visto nem conhecido o sol. Melhor é a sua sorte que a deste homem. E mesmo que alguém vivesse 2 vezes 1000 anos sem provar a felicidade, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, mas seus desejos nunca estão satisfeitos. Que superioridade tem o sábio sobre o louco? Que vantagem há para o pobre saber se conduzir na vida? Mais vale o que vem aos olhos do que a agitação dos desejos. Isso é ainda fugalidade e vento que passa. A tudo que existe, desde há muito, foi dado um nome, e sabe-se também o que é o homem. É incapaz de disputar com alguém mais forte do que ele. Muitas palavras só aumentam a fugalidade. De tudo isso, qual é o proveito para o homem? Pois quem pode saber o que é bom para o homem na vida, durante os dias de sua vã existência, que ele atravessa como uma sombra? Quem poderá dizer ao homem o que acontecerá depois dele, debaixo do sol? Continuando o capítulo 1 de Coríntios, vai nos dizer sobre a defesa apaixonada de Paulo contra as acusações de que ele era inconstante e mudava seus planos de viagem. Paulo transforma sua defesa pessoal em um poderoso argumento teológico. Ele defende a sua integridade e a de Deus, argumentando que a sua confiabilidade está ligada à fidelidade de Deus, cuja palavra é sempre sim em Cristo. O capítulo termina com Paulo definindo o seu papel, não como o senhor da fé deles, mas como um cooperador para a alegria deles. 2 Coríntios capítulo 1, dos versículos 12 ao 24. A razão da nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que no mundo e particularmente entre vós, temos agido com santidade e sinceridade diante de Deus, não conforme o espírito de sabedoria no mundo, mas com o socorro da graça de Deus. Em verdade, não vos queremos dizer coisa alguma diferente da que ledes em nossas cartas e que compreendeis. Espero que reconheçais até o fim, como aliás já o tendes em parte reconhecido, que nós somos a vossa glória, exatamente como vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Foi nesta persuasão que eu resolvera primeiro ir ter convosco, para que recebeis uma dupla alegria.
Eu passaria por vós ao dirigir-me à Macedônia, e ao voltar da Macedônia, iria novamente visitar-vos, e de lá seria por vós conduzido até a Judéia. Formando esse plano, terei usado de leviandade? Ou são puramente humanas as resoluções que tomo, de modo que haja em mim o sim e depois o não? Deus é testemunha de que quando vos dirijo a palavra, não existe um sim e depois um não. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós, Silvano, Timóteo e eu, vos temos anunciado, não foi sim e depois não, mas sempre foi sim. Porque todas as promessas de Deus são sim em Jesus. Por isso, é por ele que nós dizemos, amém à glória de Deus. Ora, quem nos confirma a nós e a vós em Cristo e nos consagrou é Deus. Ele nos marcou com seu selo e deu aos nossos corações o penhor do Espírito. Invoco a Deus por testemunha. Juro por minha vida que foi para vos poupar e não voltei a Corinto. Não porque pretendamos dominar sobre a vossa fé. Queremos apenas contribuir para a vossa alegria, porque quanto à fé, estáis firmes. Hoje também veremos o trecho de 2 Coríntios capítulo 2, onde vai aprofundar a defesa pessoal de Paulo, iniciada no capítulo anterior, mas com foco no perdão. Paulo explica a razão pela qual mudou seus planos de viagem, revelando a dor que sentiu em ter que escrever uma carta severa aos coríntios. O ponto central da passagem é a sua exortação à igreja, para que perdoe e restaure um irmão que se arrependeu. O capítulo é um poderoso exemplo da compaixão de Paulo e da importância de se combater a amargura e a falta de perdão. 2 Coríntios capítulo 2, dos versículos 1 ao 11. Eu decidi, pois, comigo mesmo, não tornar a visitar-vos para não vos contristar, porque, se eu vos entristeço, como poderia esperar a alegria daqueles que por mim foram entristecidos? Se vos escrevi essas coisas, foi para que, quando eu chegar, não sinta tristezas precisamente da parte dos que me deviam alegrar. Confio em todos vós que a minha alegria seja de todos. Foi numa grande aflição, com o coração despedaçado e lágrima nos olhos, que vos escrevi, não com o propósito de vos contristar, mas para vos fazer conhecer o amor todo particular que vos tenho. Se alguém causou tristeza, não me contristou a mim, mas de certo modo, para não exagerar a todos vós. Basta a esse homem o castigo que a maioria dentre vós lhe infligiu. Assim deveis agora perdoá-lo e consolá-lo, para que não sucumba por demasiada tristeza. Peço-vos que tenhais caridade para com ele. Quando vos escrevi, a minha intenção era submeter-vos à prova, para ver se eres totalmente obediente. A quem vos perdoais, também eu perdoo. Com efeito que perdoei, se alguma coisa tenho perdoado, foi por amor de vós sobre o olhar de Cristo. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Em resumo do Salmo, esta passagem oferece uma poderosa resposta à pergunta sobre o porquê de os ímpios prosperarem. O salmista reconhece que os planos de Deus são profundos e que a prosperidade dos ímpios é uma ilusão, como uma flor que murcha rapidamente. A esperança final e a segurança do justo não estão no sucesso temporário, mas na natureza eterna e imutável de Deus, que no final trará justiça para todos. Salmo 91, dos versículos 6 ao 9. Senhor, estupendas são as vossas obras, e quão profundos os vossos desígnios. Não compreende essas coisas o insensato, nem as percebe o nécio. Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados. Vós, porém, Senhor, sois o Altíssimo por toda a eternidade. Nesse trecho de Eclesiástico, vai nos oferecer conselhos sobre a prudência na vida pública. O autor adverte contra a arrogância, a fofoca e a má companhia, que podem levar à vergonha pública. Ele, em vez disso, exorta a ser discreto e a usar a sabedoria no falar e nas escolhas sociais. A mensagem final é que a verdadeira sabedoria se manifesta não apenas na vida privada, mas na vida pública, onde a reputação é construída por meio da humildade, da honestidade e da capacidade de dar bons conselhos. Eclesiástico capítulo 9, dos versículos 19 ao 25. Mas se dele se aproximares, cuida em não cometer nenhuma falta, para não acontecer que ele tire a tua vida. Sabe que a morte está próxima, porque andas em meio de armadilhas, e no meio das armas de inimigos encolerizados.
Tanto quanto possível, desconfia de quem de ti se aproxima e aconselha-te com os sábios e os prudentes. Que os teus convivas sejam virtuosos. Põe tua glória no temor de Deus. Que o pensamento de Deus ocupe o teu espírito e os preceitos do Altíssimo sejam a tua conversa. É pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Um grande falador é coisa terrível na cidade. O homem de conversas imprudentes torna-se odioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.